Bom dia a todos, a todas. Mais uma sessão do Kant Reading Group, desta vez com um, um orador que é um participante habitual nas nossas sessões. Eu vou tomar a liberdade de apresentar o Sérgio Mascarenhas a partir das suas próprias palavras, de um modo particularmente informal, mas que eu acho esclarecedor. Sem estudos formais de filosofia, encontrada, como sucede a todos nós no ensino secundário, ela ocupa um lugar importante na minha vida, em parte não negligenciável devido à enorme perplexidade e fascínio pelo pensamento de Fichte. Na Faculdade de Direito, centrei-me nas questões de filosofia de Direito. A entrada fortuita ainda estudante num projeto de investigação sobre aplicações de inteligência artificial aos domínios jurídicos implicou uma abertura para a lógica. Para chegar a Fichte, tive que conversar com Kant. Na conversa com Kant, encontrei pistas fundamentais para lidar com o direito e a lógica. Quando estiver em paz com Kant, se esse dia chegar, voltarei a Fichte. Haja tempo. Uma apresentação, volto a dizer, que nos esclarece quanto ao background do Sérgio e àquilo que o motiva e aos seus interesses. Bem-vindo mais uma vez, Sérgio, que vai apresentar o texto e que vamos discutir de Tony Canisto, Kant and Frege on Existence, publicado na Síntese em 2018. Passo-lhe então a palavra, Sérgio. Obrigado, João. Obrigado a todos por virem encetar esta conversa com o texto de Tony Canisto. Eu tenho sido um acompanhante menos frequente de tejaria de Kant Reading Group porque questões profissionais, muitas vezes não tenho essa possibilidade, mas tem sido para mim sempre um espaço para alargar as minhas perspectivas e fico muito feliz também poder contribuir trazendo este texto de Tony Canisto. Devo desde já dizer que aquilo que eu partilhei e aquilo que eu li não foi a versão definitiva publicada na síntese, mas foi, no fundo, o rascunho que o Tony Canisto mandou para publicação e que tinha disponível, já não está disponível, na Academia.edu. Penso que no essencial não terá havido alterações, tirando eventualmente uma outra gralha, portanto, penso que também não perdemos nada em fazer esta leitura a partir desta versão. Depois de ter lido o artigo chamou-me a atenção, devo dizer, porque toca em dois pontos que para mim são importantes e são importantes para a compreensão do fenómeno jurídico, que são a questão da quantificação e da modalização kantiana. São pontos-chave, penso eu, para a compreensão de direito e de uma construção de uma lógica jurídica que faça sentido trabalhar estes dois pontos. Para além das outras elementos da construção formal da lógica que Kant fez. Daí o artigo de Tony Canisto trabalha estes pontos de uma maneira que coloca algumas questões que me parecem particularmente interessantes e que vão ao encontro daquilo que eu próprio penso sobre o assunto, outras em que discordo e muitas vezes aquilo que discordamos também é muito produtivo. Portanto, penso que teremos a oportunidade de ver estes pontos. Já agora, gostava só de dizer dois ou três pressupostos da minha leitura do artigo também. A primeira, vai um pouco contra aquilo que tem sido a tradição de leitura do pensamento lógico de Kant desde o final do século XIX, que é muito crítico e que, com posições, por vezes, que afastam completamente e descartam o pensamento lógico de Kant, ou que o consideram ultrapassado. Eu acho que não, eu acho que Kant foi um dos grandes pensadores da lógica. Não foi um grande construtor de lógicas, no sentido em que hoje falamos de construções de lógicas. Portanto, ele foi um grande pensador de lógica, vale a pena voltar a Kant, contrastá-lo com os pensadores contemporâneos, e porque isso possivelmente até nos permitirá fazer lógicas hoje melhores. Depois, algo que o Tony Canisto diz na sua tese, que ele me facultou, não foi publicada, mas felizmente ele facultou-me, que é que, de facto, há maneiras de ler Kant e temos que atender a que ler Kant nos seus termos e com alguma tolerância pelo facto de uma obra que foi construída ao longo das décadas e que ele não teve tempo de a rever.
Portanto, Kant, ele próprio dizia que tinha posto de pé todas as peças do seu pensamento filosófico, mas que já não tinha tempo, ou não teve tempo para o rever e para acertar tudo aquilo que havia de inconsistências naturais numa obra que se constrói ao longo de décadas. Só me vou dedicar este artigo do Tony Canisto, não às outras obras, mas é interessante lê-lo com a tese e com outros trabalhos que ele publicou. Depois, ele trabalha neste artigo o pensamento de Kant e o pensamento de Frege. O foco aqui é o pensamento de Kant, portanto, eu referirei o pensamento que ele nos diz sobre Frege, mais por aquilo que, por contraste, nos pode ajudar a eliminar o pensamento de Kant, e, portanto, menos trabalhar aquilo que pensa Frege. Eu vou só aqui pôr, por um momento, qual é a estrutura do artigo, porque onde é que eu tenho? Compartilhar a estrutura do artigo e, portanto, ele decompõe-se, tem naturalmente uma introdução, depois tem uma secção dedicada a Kant, onde Tony Canisto trabalha, procura especificar o que Kant nos diz sobre existência e predicação. Depois vai identificar em Kant uma colocação da existência como um por absoluto, e depois procura esclarecer como é que Kant articula a existência e a verdade. Depois tem uma secção sobre Frege, que cumpre mais ou menos o mesmo programa, naturalmente atendendo às diferenças entre o pensamento dos dois filósofos, e começa por identificar em Frege a colocação da existência como um conceito de segundo nível. Depois vai-se debruçar sobre o quantificador existencial que liga quantificação e existência, e depois como é que Frege articula a existência e a verdade. E depois tem a secção mais longa, e que é o corpo, digamos, mais importante do artigo, onde vai, em primeiro lugar, rapidamente ver-se, porque se pode colocar em Kant, tal como em Frege, a existência como um conceito de segundo nível ou não, e depois vai contrastar a abordagem de Kant e de Frege sobre a existência e a verdade. Depois tem umas notas conclusivas. Eu vou já dar precisamente a sintetizar estas notas conclusivas, porque, enfim, se não ler um artigo, lerão, e, no fundo, ficamos já com uma visão de conjunto de onde nos quer levar Tony Canisto. O primeiro ponto que ele coloca é que quer Kant, quer Frege concordam na tese negativa acerca da existência, de que a existência não é um predicado da coisa ou do conceito da coisa. Realmente com colações diferentes sobre o entendimento de predicado e o trabalho lógico sobre o predicado que eles fazem. Depois, mas se há uma concordância na tese negativa, não há concordância na tese positiva acerca do que seja a existência. Portanto, por um lado, na relação com a quantificação, em Kant recorre a um quantificador de particularidade que exprime apenas a quantidade, não exprime a existência. Até pus ali a referência a Longonesse, porque Beatriz de Longonesse chama a atenção que Kant, nos Prolegomena, sugere que não se deveria designar quantificador de particularidade, mas quantificador plurativo ou quantificador de pluralidade. Que também parece que poderíamos utilizar antes para designar este quantificador kantiano. Depois, em Frege, por outro lado, a existência é denotada pelo quantificador existencial e que alia a quantificação e a existência. Portanto, temos aqui uma diferença entre os dois e uma existência particularmente importante, que se vai traduzir no facto que, para Kant, o quantificador de pluralidade, de particularidade, não tem implicação existencial, enquanto para Frege o quantificador existencial tem implicação existencial. Outra diferença que Canisto aponta é que a existência para Kant é um conceito que exprime uma relação entre a intuição e o conceito do objeto. Portanto, o objeto que existe é um objeto acerca do qual nós podemos verificar a relação entre conceito e objeto, em que o objeto instancia o conceito. Então, pelo contrário, em Frege, a existência não exprime uma relação, mas sim uma propriedade de um conceito suscetível de instanciação. Quanto às modalidades de existência, portanto, Kant, a existência e a instanciação do conceito pode-se colocar de diferentes maneiras, que são diferentes modalidades, e essas modalidades exprimem possibilidade, atualidade ou necessidade. Já em Frege, o conceito é instanciado ou não é instanciado, o objeto existe ou não existe,
porque Frege afasta da sua lógica, do seu pensamento da lógica, às modalidades. Finalmente, diz-nos Tony Canisto, e eu aqui não, que as verdades podem ser sobre objetos apenas possíveis, portanto, podemos afirmar que é verdadeiro um objeto possível, em particular, e aqui estamos a falar de verdade material. Enquanto quando estamos a falar de verdade meramente formal, dentro do conceito kantiano de verdade formal, ainda podemos estender mais a possibilidade, o âmbito da verdade. Enquanto para Frege, quando falamos de objetos reais, só os objetos existentes, e estes são indivíduos, deles é que poderemos dizer que são verdadeiros. Isto dito, vamos então ver o percurso que Tony Canisto segue para chegar a estas conclusões. Como eu disse, os seus pontos de partida são que, em primeiro lugar, que no caso de Kant, a existência não é um predicado real, no sentido kantiano de predicado real, que exprime uma determinação de uma coisa. Portanto, um predicado real é um predicado que nós podemos inserir num juízo como uma determinação de coisa, uma marca da coisa. Portanto, nós, quando fazemos o juízo de que o objeto tal existe, falando de uma maneira muito grosseira, não estamos a construir uma predicação no sentido lógico kantiano de predicação. Portanto, o predicado de existência, não sendo inserível na predicação, tem uma outra função lógica que não seja a de especificar características da coisa. Para Frege, ocorre algo semelhante, portanto, a maneira como nós trabalhamos a especificação das características dos objetos faz-se com predicados de primeiro nível e a existência não figura na construção de uma fórmula lógica como predicado de primeiro nível. Será um predicado de segundo nível. Portanto, quer Kant, quer Frege concordam em que a predicação, a existência não é um predicado que especifica uma caracterização do objeto de que se afirma a existência. Agora, a coisa, a situação muda de figura quando vamos procurar olhar e construir uma caracterização pela positiva da noção de existência. Ora, desculpem lá, eu tenho que avançar aqui na minha nota para uma páginas. Quando vai olhar especificamente para o pensamento de Kant, para já cumpre referir que Tony Canisto integra este seu trabalho num conjunto de trabalhos, um dos quais ele considera importante para analisarmos Kant, temos que ir conhecer os seus antecessores, nomeadamente Baumgarten, e ele tem um texto especificamente sobre Kant e Baumgarten, sobre a existência, que eu não vou aqui referir, porque não é o que estamos a trabalhar. E também não nos acrescenta muito, devo dizer, ao percurso que aqui vamos fazer. Depois ele olha para que normalmente o que se trabalha é de facto essa tese negativa de Kant, e há menos trabalhos sobre a tese positiva, e que também considera que se dá pouca atenção ao facto de que Kant enquadra a questão da existência na sua teorização das modalidades. Enfim, quando vai trabalhar primeiro a caracterização negativa, naturalmente nós sabemos que ela é trabalhada na crítica da razão pura, quando Kant traça do argumento ontológico sobre a existência de Deus, mas isso já o tinha trabalhado antes, em 1763, no seu escrito sobre o único fundamento possível para uma demonstração da existência de Deus, que é um texto pré-crítico. E Tony Canisto vai começar por trabalhar com este texto, desde logo para trabalhar a delimitação negativa da existência.
Depois procura caracterizar, fazer uma caracterização, uma definição positiva, a partir do texto de 1763, onde Kant diz que a existência adiciona a própria coisa ao conceito. E depois Kant aí introduz uma diferenciação entre predicação relativa e predicação absoluta, que também encontramos na Crítica da Razão Pura, quando ele trata da diferença entre uma expressão como A é B ou uma expressão como A é, em que não há predicado, apenas há a colocação do sujeito. E tónica nisto vai, a partir do texto de 1763, distinguir aqui as noções que lá figuram entre um por absoluto e um por relativo, entendendo que a relação predicativa categórica A e B, expressão normal, é um por relativo dos conceitos acerca do objeto a que se reportam. E, portanto, que não põe o objeto como existente. E tudo isto tem a ver, devo dizer, desculpem lá, com o facto de que nós estamos aqui a utilizar com uma expressão base, que é a expressão é, o verbo ser, ou existir, e que é utilizado numa série de contextos, um dos quais para exprimir existência. E, portanto, o que Kant queria delimitar também era a utilização do verbo ser para quando é que está a exprimir existência e quando é que está a exprimir outras coisas. E em 1763, ele coloca já a noção de que na relação categórica, o que o verbo é exprime é apenas a cópula, aquilo que nos permite afirmar que há ali uma relação entre os conceitos. E, portanto, é uma função meramente lógica formal, embora ele não diga nestes termos. Mas, quando temos uma expressão como A e E, em que não há a colocação de uma relação, então o verbo ser não pode ter a função de cópula entre conceitos. O que Kant exprime aí é que há uma colocação absoluta, de facto, no sentido que o verbo é, no sentido de existir então, adiciona a própria coisa. Portanto, coloca a coisa como existente. Tónica nisto aqui também vai elaborar um pouco sobre a diferença entre predicação no sentido intensivo e emprego extensivo dos conceitos, quer na lógica contemporânea, quer no sentido que Kant lhes dá, que eu não vou aqui elaborar, mas o foco do seu ponto vai depois centrar-se, de facto, na questão deste por absoluto, em expressões como A é, Deus é, existe Deus, e chamar a atenção para que isto, do ponto de vista lógico, introduz um problema, porque a construção lógica de Kant não prevê que este tipo de expressões, na sua concepção de juízo, que é uma concepção de juízo que ele vai construir com base em relações. E, portanto, vai identificar que a forma de juízo é uma fórmula relacional. E, portanto, não trabalha quando trabalha a lógica, não trabalha expressões não relacionais, juízos que não exprimem relações. Portanto, mas resumindo, voltando a Canisto, portanto, o que ele lê em Kant é que a expressão é exprime um predicado da coisa, no uso relativo afirma-se que o predicado pertence ao sujeito, portanto, predica-se B de A, relacionam-se conceitos, mas não se está, quando se faz um juízo dessa natureza, nada nos diz acerca da possível ou atual existência do sujeito. Portanto, a existência do sujeito fica em suspenso. Não é esclarecida num juízo de relação. Já no uso absoluto, em que não há predicado, apenas figura o sujeito, então o que se está a querer fazer em termos de juízo é colocar a coisa como existente, e então a expressão é significa existência, que
e, portanto, está-se a fazer a asserção de que a coisa existe. Eu queria só aqui chamar a atenção um pouco lateral para um aspecto interessante. Há um debate semelhante a este, até mais antigo, penso eu, entre um filósofo inglês, Wayne Martin, que na publicação da sua tese de doutoramento, Theories of Judgment, também se foca nesta questão e vai recorrer aos mesmos textos. Canisto são debates independentes e que sofreu, para quem tiver interesse neste tema, e que depois isso levou a uns artigos sobre o livro dele, das Theories of Judgment, em particular de Erlani Anderson e Günther Zoller, que, se houvesse tempo, viriam ajudar-nos também a alargar aqui esta questão. Mas há aqui uma outra questão, que Tony Canisto não é claro naquilo que nos diz no artigo, no meu ponto de vista, é que ele de facto recorre a este texto de Pé Crítico de 1763, mas ele não é claro se o Kant crítico, em particular à luz daquilo que Kant nos diz na Crítica da Razão Pura, manteria esta perspectiva e esta distinção entre a colocação relativa e a colocação absoluta do objeto nestes dois tipos de juízos que aqui estão implicados. Portanto, eu diria que a discussão de Tony Canisto é interessante, mas possivelmente, se ele se tivesse focado mais no pensamento crítico, não faria já sentido manter a colocação absoluta que ele identifica em 1763. Depois, Tony Canisto vai refletir sobre a relação entre existência e verdade em Kant, e observa que, já em primeiro lugar, como a existência não é um predicado da coisa, portanto não é um conteúdo de conceito, não podemos desdobrar e considerá-lo uma marca conceptual do objeto, e depois vai elaborar um pouco sobre juízos analíticos, chamando a atenção que em Kant os juízos analíticos não exprimem existência, são meramente formais, e, portanto, no fundo, ele não diz bem assim. O que ele aqui está a fazer é colocar fora da questão da análise da questão da existência os juízos analíticos e as inferências meramente formais que se podem construir sobre juízos analíticos. Portanto, a existência é algo que irá colocar-se apenas relativamente aos juízos sintéticos. Que é sobre estes que se coloca a questão da verdade material. Também ele aí menciona, não desenvolve muito a diferenciação que Kant faz entre verdade formal e verdade material. O ponto dele é este: um juiz analítico, digamos assim, joga-se em termos de verdade formal, logo não nos coloca a questão da existência, não vamos colocar a questão da existência a propósito desses juízes, só a propósito dos juízes onde se joga a verdade material, que serão então juízes sintaxes, é que isso se coloca, a questão se coloca. E, portanto, o que está em causa é que nos juízos existenciais o que vemos é, naturalmente, tem que ser formalmente verdadeiros, mas quando vamos trabalhá-los em termos de verdade material, o que vamos procurar ver é se o conceito é instanciado e depois, dentro das modalidades kantianas, para que aponta à existência. Portanto, e uma das conclusões que ele quer aqui retirar, e que é a condição importante que a Tony Canisto quer retirar, é que em Kant temos espaço conceptual para afirmar a verdade de juízos sintéticos sobre coisas não existentes. Portanto, a verdade, isto que se vai ligar a toda a questão dos objetos possíveis, vamos ver em termos de modalização, e até de objetos efetivamente não existentes, mas sobre os quais podemos fazer afirmações que podemos considerar imaginários, por exemplo, sobre os quais podemos fazer afirmações verdadeiras. Isto depois para o contraste com Frege. Ora, aqui eu acho que nestes traços gerais concordo com Tony Canisto. Só queria chamar a atenção para um ponto que é um problema que encontro com muitos filósofos que trabalham das categorias kantianas, que é
as categorias kantianas constroem-se sobre a lógica formal kantiana e as formas de juízo. Portanto, é muito difícil, na minha perspectiva, nós podermos estar a estudar, como Tony Canisto está a fazer, uma categoria em particular, sem termos previamente assentado bem ideias com as correspondentes formas de juízo, portanto, com as modalidades lógicas. E, portanto, há aqui, no desenvolvimento do pensamento de Tony Canisto, sempre esta ambiguidade, porque ele não fez, digamos assim, as pazes com a lógica formal kantiana. O que vai ter algumas consequências, penso eu, veremos lá mais em tempo. Chegado a este ponto, portanto, que era o ponto fundamental para Tony Canisto, na estrutura do artigo de onde ele quer chegar, portanto, para Kant é possível afirmar a verdade sobre juízos incidentes sobre ou conceitos que digam respeito a entes não existentes, vira-se para Frege. Em Frege, tal como Kant, mas talvez de maneira mais desenvolvida, também se deparou com a questão da ambiguidade da expressão ser, existir, e, portanto, foi identificar uma série de contextos diferentes de utilização dessa expressão, como exprimindo identidade, como, numa perspectiva, diga-se passagem lógica, como exprimindo identidade, como exprimindo subordinação, predicação ou existência. Portanto, quando nos paramos com a expressão num juízo ou numa asserção, ela pode ter um destes significados e uma das contributos de Frege terá sido também o de procurar dar uma expressão lógica precisa a cada uma destas utilizações. Portanto, em Frege vai dar, de facto, uma expressão lógica à identidade, à subordinação, à inclusão de classe, depois à predicação e à existência. Ora, neste contexto, a grande contraste que aqui se vai estabelecer em Frege é entre a predicação, juízos ou asserções que exprimem predicação, o clássico A é B, e juízos de existência. E, enfim, a predicação em Frege vai se centrar na predicação sobre constantes, portanto, sobre singulares, ou indivíduos, como diz repetidamente Tony Canisto, e não me parece feliz a recorrer à expressão indivíduo, muito mais em vez de se referir à singularidade. Enquanto que a existência, há uma predicação que é feita acerca de objetos indeterminados que, logicamente, se vão exprimir com a variável. E, portanto, Frege vai inserir aqui um operador de existência que vai ligar, precisamente porque vai ligar a expressão da existência à expressão da existência de algo de indeterminado, portanto, vai ligar não às constantes, mas a variáveis. E, portanto, vai esse operador ou essa função lógica ter uma dupla função. Por um lado, vai exprimir uma certa forma de quantificar aquilo para que a variável aponta, por outro lado, vai exprimir a existência. E, portanto, isto tem várias consequências. A primeira das quais, enfim, a existência é denotada por um quantificador, e um quantificador existencial, que existe a par de outro quantificador, ou outros, mas em particular do quantificador universal, e que são quantificador existencial como quantificador de particularidade interdefinível com o quantificador universal. Mas, ao mesmo tempo, eles estão assimétricos, porque enquanto que o quantificador de particularidade, o quantificador existencial tem implicação existencial, o quantificador universal não tem. O que quer dizer que não é válida a inferência de quantificador universal para quantificador existencial, pois o quantificador universal pode envolver termos vazios e o quantificador existencial não. Depois ele vem referir que a existência é uma propriedade de segunda ordem dos conceitos predicados, já vamos ver mais adiante, e
pronto, aqui o ponto que para mim é interessante e que Tony Canisto, a propósito de Frege, não explora, é que há aqui parece haver aqui, se isto for correto a propósito de Frege, uma inconsistência, porque temos um quantificador universal que é interdefinível com o quantificador existencial, em termos, quando estamos a olhar para eles estritamente enquanto quantificadores, mas que não é interdefinível quando olhamos para a implicação, existência ou inexistência da implicação existencial. Portanto, a questão que nos podemos colocar é se isto é consistente, se podemos consistentemente ter dois quantificadores interdefiníveis, mas que ao mesmo tempo não são, porque um tem implicação existencial e o outro não tem. Mas Tony Canisto não coloca essa questão nesses termos. Depois, o Tony Canisto vai explorar o quantificador existencial como quantificador como conceito de segundo nível. Portanto, já vimos que em Frege, como em Kant, a existência não é um predicado que se possa utilizar para construir funções ou relações de primeira ordem, que têm como argumento variáveis que exprimem objetos indeterminados. Portanto, em Frege, a existência vai ser um predicado de segunda ordem, portanto, que tem como argumento juízos de primeira ordem, juízos predicativos de primeira ordem. E é assim que com a consequência que quando predicamos existência, estamos a predicar a existência de conceitos, não estamos a predicar a existência dos objetos a que se reportam os conceitos. Desde que só, mas depois, ao mesmo tempo, só podemos predicar a existência de conceitos instanciados, não podemos predicar em Frege, de acordo sempre da leitura de Tony Canisto, de conceitos não instanciados. Já veremos onde é que isto nos leva. Mas, quando predicamos a existência de conceito, não estamos a predicar que é o conceito que existe, como é natural, não é? Mas que o que se está a predicar é que aquele conceito é instanciado. Portanto, interessa-me mais depois as consequências. Eu só acho é que Frege não explica muito bem, mesmo quando lemos Frege, porque toda esta construção. Eu compreendo o que é que terá levado a esta construção quando leio, mas muitas vezes tem que se retirar isso que ele diz, porque ele, na minha leitura, não é muito claro quanto isso. De qualquer forma, o que isto quer dizer? Se o quantificador de existência, quantificador, é um predicado de segundo nível, que é um predicado que se predica de conceitos instanciados, quer dizer que o argumento dessa predicação é o juízo de primeiro nível e não o objeto a que se reporta, ou os objetos a que se reporta e que são expressos pela variável x. Para Frege, isto é uma outra questão interessante, mas que não vamos poder desenvolver, mas para Frege também ocorre que não é substituível a predicação de existência, um juízo de existência, por um juízo de primeiro nível que tenha como argumento uma constante. Portanto, a ideia, que tenha como argumento um objeto singular, o f de A. Porque embora possamos em Frege considerar que estamos a exprimir o mesmo, com f de A ou com existe f de x, a verdade é que eles não são intersubstituíveis. Portanto, o que quer dizer que nós não podemos, por exemplo, construir uma expressão existe A tal que f de A. Não vou, como nem Tony Canisto o desenvolve, eu não vou desenvolver, mas também na minha perspectiva Kant nunca se explicou muito bem, Kant não, Frege muito bem quanto a este ponto.
Depois, outra coisa que diz Tony Canisto acerca de Frege, e esta é para nós interessante quando olhamos para Kant, é que uma expressão de existência, um juízo de existência, que existem objetos, pelo menos um, aos que cumprem com um certo predicado, exprime uma classe de objetos. E, portanto, nós ficamos a saber, a partir deste juízo, que existem pelo menos um objeto, mas não sabemos que objeto é este, digamos assim. Se me permitem exprimir nestes termos. Portanto, não nos singulariza o objeto. Sabemos que existe um objeto singular, mas não nos diz, não nos caracteriza um objeto singular. Posso não estar a ser totalmente correto na maneira como põe. Ora bem, o que é interessante, na minha perspectiva, e Tony Canisto não aponta para isto, é que isto se prende também com uma diferenciação, ou podemos prender ou apontar esta linha de Kant faz, entre a singularidade e a pluralidade. Quando Kant nos fala do singular, o singular é aquele objeto. Aquele objeto e só aquele. Quando falamos de particulares plurais, também estamos a pensar em objetos concretos singulares, mas não os conseguimos exprimir, não estamos a exprimir na sua singularidade. Os objetos considerados num juízo plural ou particular são homogéneos, são indistinguíveis. Usando, desculpem utilizar a minha terminologia jurídica como jurista, aqui o que está para mim como jurista é a diferença entre a fungível e infungível. Aquela ideia que uma obra de arte, uma pessoa é infungível, nós não trocamos uma obra de arte por outra, um pacote de leite no supermercado é fungível. Nós temos ali pacotes, ou uma nota, duas notas são fungíveis. Portanto, a ideia de fungibilidade, se puder recorrer para ela para exprimir isto. Ora, também em Kant, há aqui uma diferença entre o plural, o particular, em que ocorre essa fungibilidade e, portanto, nunca nós sabemos que são objetos de uma classe, de uma categoria, mas não os individualizamos, não os singularizamos, e o singular que esse aponta para objetos infungíveis, é aquele objeto e na sua absoluta singularidade. Portanto, podíamos aproximar a perspectiva kantiana e fregeana aqui por essa via, embora Tony Canisto não o faça. Depois temos a secção em que Tony Canisto vai procurar explorar o pensamento de Frege. Onde é que eu estou? Sobre existência e verdade. Em particular, a questão de Frege, de que a verdade só se pode afirmar de objetos existentes, não podemos afirmar de objetos possíveis ou não existentes. Como eu disse, o meu foco não é Frege, portanto não vou desenvolver este ponto. Aqui há um ponto, de qualquer forma, que em Frege veio ter um impacto grande, não só ele, mas noutros pensadores seus contemporâneos, no pensamento da lógica, e que veio a ser expresso com a diferença entre sintaxe e semântica, os valores de verdade como sendo algo que não está na sintaxe da fórmula bem formada, e, portanto, uma fórmula bem formada nós não vamos inserir na expressão da fórmula o é verdadeiro. Ora, porque é que eu estou a chamar a atenção para isto? É porque faz sentido nós procurarmos ler Kant também nesta perspectiva. E, portanto, é um ponto a que eu voltarei mais adiante. Desculpem lá, eu vou avançar aqui no meu rascunho. E depois temos a secção em que Tony Canisto compara os dois filósofos. Começa por abordar a questão se podemos ler Kant também como defendendo
que a existência é um conceito de segundo nível e há leituras nesse sentido, e Tony Canisto afasta essa leitura, e eu penso com razão. Depois, ora, deixem-me ver, tenho que avançar mais um pouco. O foco que chega a Tony Canisto é de que os juízos sobre singularidades, sobre indivíduos, podem ser formalmente verdadeiros, mas também materialmente verdadeiros, mesmo que não exprimam a atualidade. E aqui há um ponto que Tony Canisto também coloca aí bem, que é a questão de que o entendimento dele é que a existência no pensamento de Kant, a expressão existência, cobre todos os momentos da modalidade nas categorias teóricas, ou seja, possibilidade, atualidade e necessidade são os momentos da modalidade teóricos, e existência é um termo que designa estes três momentos. E eu concordo quanto a este ponto inteiramente com Tony Canisto. É claro que isto significa que ele faz as traduções, eu não leio alemão, leio Kant em várias traduções sempre que possível para corrigir umas pelas outras. E em português, em francês, a tradução do segundo momento da modalidade é normalmente com a expressão existência, mas decorre da utilização depois que Kant faz desta expressão, que ela cobre os três momentos, uma série de passagens que identificamos na sua obra. Os ingleses traduziram por atualidade, segundo momento da modalidade teórica, e, portanto, eu sigo aqui a tradução inglesa, portanto, e concordo com este ponto. Logo, se a existência cobre isto tudo, é natural que para Kant seja possível afirmar a existência de objetos meramente possíveis. Desculpem-me só. É claro que isto também significa que isto é possível também porque Kant afasta a associação num único operador lógico de existência e quantificação, porque separa a existência de quantificação. Devo dizer, quanto à lógica contemporânea, e sobre este ponto também, no que diz respeito a Frege em particular, que nem toda, é certo que Frege e depois Russell tiveram um impacto enorme, e esta ideia do quantificador existencial com implicação existencial tornou-se quase canónica, mas não é universal. Eu identifiquei pelo menos um par de pensadores, Graham Priest, lógico, que vai estar aqui, vai estar na Nova no verão que vem, diz claramente que não há qualquer justificação, nem fundamentação, nem Frege, nem os pensadores posteriores deram uma justificação adequada para combinarem num único operador existência e quantificação. Há também um pensador inglês, Colin McGinn, também coloca a questão. Portanto, a separação entre existência e quantificação, para mim, devia ser pacífica. E Kant faz claramente essa separação, portanto, é um pensador que, nesse ponto de vista, tem muito a dar-nos para trabalharmos estas problemáticas. Eu estou a chegar ao final, não vos quero tomar muito mais tempo para depois termos. Vou saltar aqui umas coisas. Depois, outro ponto central que Tony Canisto trabalha é que em Kant, tal ideia de que em Kant a existência exprime uma relação entre o objeto e o conceito. Ele depois corrige. Ele depois corrige isto. E depois vai corrigir e vai dizer, de facto, não é entre o objeto e o conceito. A relação que se estabelece é entre o objeto e a intuição. Entre o conceito, desculpa, entre o conceito e a intuição do objeto. Duas representações. E, portanto, tem uma perspectiva relacional da existência, que é algo que também tem sido muito discutido na filosofia. Mas porque a existência exprime a relação entre o objeto e o conceito, entre o conceito e a intuição que lhe está subjacente, e como a intuição em Kant pode haver intuições que se reportam a objetos imaginários,
isto vem sustentar e reforçar a ideia de que em Kant a existência não pressupõe um objeto atual, real e atualmente assimilável. Desculpem a palavra. Portanto, nós podemos construir juízos acerca de objetos imaginários e afirmar que existem ou não existem dentro de um quadro de referência em termos de possibilidade. Onde não podemos construir é sobre objetos impossíveis. Portanto, aquilo que também se coloca sempre a possibilidade de se construir um juízo sobre algo que é impossível e que essa impossibilidade possa ser determinada em termos de alguma maneira. Se pensarmos em termos de verdade estritamente formal, aí, até nesse caso, poderemos eventualmente fazer juízos formalmente inseríveis em inferências, que nos cheguem a inferências corretas, tomando-os como verdadeiros. Ora, deixem-me avançar mais um pouco. Sérgio, se pudesse, pedir-lhe que sim. se fosse aproximando das conclusões. Pois, vou passar às conclusões. Ora, vou só aqui, então, para chegar às conclusões do Tony Canisto. Deixem-me só ver. Quero ir para... Canisto constrói, então, um quadro. Ele introduz Meinong a certo momento na discussão, não o desenvolve, mas depois, nas suas conclusões finais, acaba por apresentar também aquilo que nos... Desculpem lá eu não estar a utilizar os símbolos de quantificador existencial e universal, e aqui neste caso existencial, e ter usado o E. Portanto, onde eu tenho a IE é onde devia estar o símbolo de quantificador existencial ou de particularidade. Portanto, o que é que ele nos... Qual é a conclusão? Para Frege, a existência é a propriedade do conceito que é instanciado. E, portanto, o conceito... Depois, isto exprime-se logicamente com o recurso à variável, porque é um conceito instanciável e instanciado, que não nos aponta o objeto concreto extralógico, digamos, mas que o dá como existente. E, portanto, a propriedade de existência é uma propriedade do conceito. A existência é uma propriedade do conceito. Depois ele refere Meinong, como eu disse, onde a existência é uma propriedade do objeto. Em Meinong, de acordo com o que nos diz Tony Canisto, é o objeto que tem a propriedade de existência, que se exprime no juízo e na fórmula lógica com uma constante lógica, e, portanto, o objeto inexistente não tem a propriedade de existência. Depois, em Kant, o que ele nos vem dizer é que a existência é a relação entre o conceito e a intuição do objeto. Em rigor, desculpem só uma nota, ele aponta, refere, mas depois não leva isso até ao fundo, porque depois, para além da intuição, há a sensação ou uma imagem, ou no limite, ele não o diz, mas no limite nem nada disso no caso de um juízo sintético a priori. Portanto, aqui poderíamos elaborar um pouco mais o que Tony Canisto nos diz. Portanto, a existência é a relação entre o conceito e a intuição do objeto, e o que isto quer dizer é que se o objeto existe é porque a relação entre objeto e intuição pode ser dada como ocorrendo. No objeto não existente, mas possível, a relação entre conceito e objeto intuição, desculpem, entre conceito e intuição do objeto é de um objeto apenas imaginado ou pensado como ocorrente. Não vou aqui elaborar sobre isto, havia aqui muito a dizer, embora concorde em traços gerais com o que Tony Canisto diz, e agora para apresentar umas notas finais, em traços gerais, acho que ele vai no bom caminho naquilo que nos diz, acho que muito do que nos diz no contraste entre Kant e Frege faz sentido. Acho que a leitura de Kant nos ajuda, assim, bem explorada, a criticar Frege e, por essa via, criticar muito da lógica contemporânea
e a propor alternativas para o tratamento deste tipo de juízos. Quais são, para mim, as limitações do artigo de Tony Canisto? Vou só apontar 2 ou 3 sem grande desenvolvimento, depois podemos discuti-las. A primeira decorre do facto de ele não ter aprofundado primeiro a lógica formal, em particular a quantificação em termos estritamente formais e a modalização que nos propõe Kant, porque isso depois vai ter reflexos, nomeadamente nestas expressões que vêm no quadro, que quanto a mim são incorretas, a maneira como ele exprime a existência. Neste domínio há um ponto central que eu referi a propósito de Frege, que é a separação entre sintaxe e semântica. Ora, na minha leitura, nisto não a conhece e, portanto, não podia seguir, mas na minha leitura, Kant faz uma diferenciação semelhante. Para Kant, a sintaxe do juízo é expressa com os momentos da quantidade, qualidade e relação. A modalidade não se exprime na sintaxe. Portanto, nós não podemos, na minha perspectiva, com Kant, construir uma expressão, um juízo, inserindo na sintaxe do juízo a existência ou a modalidade. Portanto, a modalidade em Kant cumpre a função que na lógica contemporânea cumpre a semântica, portanto, cumpre a função de valores de verdade. Depois concordo com Tony Canisto quanto ao facto que estes valores em Kant são mais complexos do que em Frege, porque vai introduzir aí as modalidades no sentido tradicional do termo. Mas, portanto, há aí algo a explorar, ainda para chegarmos às conclusões. De resto, o resto seriam diferenças de pormenor que eu teria a apresentar ao trabalho de Tony Canisto e que uma série de divergências que não vou aqui colocar, sobretudo na perspectiva da construção de uma lógica e de uma forma, de formas bem formadas para uma lógica a partir de Kant. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero ter-vos ajudado a acompanhar e ter sido perceptível, a partir do que eu vos disse, o que Tony Canisto nos diz se não leram o artigo, e quem o leu provavelmente vai ter muito a apontar-me como deficiências de leitura. Vamos corrigir esta leitura então agora com a vossa colaboração. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Peço-lhe só que pare de partilhar o ecrã. Sim, claro. Eu próprio já parei. Obrigado pela apresentação de um texto que é desafiante e desde logo é complexo por causa da dificuldade de algumas equivalências terminológicas entre Kant e Frege, que ele tem o cuidado de assinalar principalmente em notas de rodapé, mas que de facto são difíceis de ter sempre em conta e de acompanhar. Questões ou comentários da vossa parte? Matia. Ok, muito obrigado, Sérgio, pela escolha do artigo. Eu nunca tinha lido nada sobre estes assuntos relativamente Kant e ainda menos, de facto, relativamente a Frege, senão algo de muito superficial e, portanto, foi assim uma leitura muito estimulante. Tenho também aqui umas coisas que não percebi muito bem, mas se calhar começo por 2 pontos que o próprio Sérgio mencionou. Um é em que medida aquela distinção entre 2 tipos de posições que o Canisto vai buscar aos para críticos se mantém também depois. Pronto, eu digo só isto, que li de facto a versão definitiva publicada na síntese, mas assumo que não haja, pronto, diferenças substanciais. Às tantas, na secção 4.3, há uma longa citação da crítica do juízo, onde mais ou menos a diferença volta a aparecer. E, portanto, parece-me que de uma forma ou de outra é preservada. Mas acho que é preservada de forma um bocado esquisita, na medida em que aqui Kant
a apresenta de forma muito curiosa. Diz que temos um tipo de posição onde aquilo que é, digamos, posto é a representação da coisa relativamente ao conceito, que seria aquela relativa. E depois ele diz que a outra seria a posição da coisa em si relativamente, que seria a posição da coisa em si. Né? Agora, não sei qual é a expressão em alemão que está aqui, mas digamos, essa seria a posição, o absoluto. Mas isso parece mais um Fichte do que um Kant, não? O que é que quer dizer que estamos a posicionar a coisa em si? Achei isso muito estranho. De qualquer maneira, se o canisto tem razão, o que escreve aqui Kant é muito incorreto, porque uma coisa são coisas em si, ou até objetos, e outra coisa são intuições. Isto é, se é verdade que a posição, digamos, absoluta, aquilo que permanece da posição absoluta, significa trazer intuições, de facto, temos duas posições relativas, porque seja os conceitos, seja as intuições, são representações. E, portanto, acho que aqui alguma confusão, provavelmente em Kant. Pronto, acho que ele parece-me que mantém um bocado essa distinção, mas parece-me de forma bastante confusa, à luz dessa citação que, pronto, é um motivo de confusão. Algo que também achei um bocado confuso no Canisto é a ideia de que em Kant a possibilidade só, digamos, teria a ver mais ou menos com a imaginação, que os objetos possíveis são os imagináveis. Isso também parece-me questionável. Acho que haverá um certo tipo de possibilidade que funciona dessa forma. Um objeto possível da nossa experiência é um objeto que seria imaginável. Mas Deus, com certeza, não é imaginável neste sentido, enquanto objeto que, se calhar, um dia nos vai aparecer no espaço-tempo ou algures. E, portanto, acho que na medida em que Kant, sem dúvida, admite que Deus é, num certo sentido, possível, que as coisas em si são, em certo sentido, possíveis, e até objetos nos quais temos razões para acreditar, pelo menos não, pronto, mesmo não conhecendo-os. Acho que, pronto, parece-me reduzir a possibilidade só a objetos empiricamente possíveis. Isso, sem dúvida, não nos ajuda a perceber como é que Kant trataria algo como Deus é onipotente, sei lá, porque Deus não é um objeto possível no sentido de imaginável. Pronto, isso acho que é um ponto que achei insatisfatório nesse artigo, não, porque introduz de facto o tema das modalidades usando o exemplo de Deus e depois passa pelo tema da imaginação, e acho que as duas coisas não combinam muito bem. Pronto, estas são assim duas observações preliminares onde achei que havia aqui alguma confusão. No primeiro caso, acho, pronto, assim, lendo o artigo, as várias citações, parece-me uma confusão do próprio Kant. No segundo caso, parece-me mais uma confusão do Canisto. Isso é essa confusão entre tipos diferentes de possibilidade. Pronto. Haveria muito mais a dizer sobre as diferenças na lógica, assim como aparece em Frege, assim como aparece em Kant, não é? Mas pronto, não quero falar demasiado e limito-me a esses dois pontos. Muito obrigado. São dois pontos. Quanto ao primeiro ponto, o pôr em Kant, curiosamente, o Wayne Martin, o outro autor que também elaborou sobre isto e que foi duramente criticado por Günther Zoller, que quase que diz que ele transleu de uma ponta à outra Kant, com alguma razão. Mas ele chama a atenção que eu não fui investigar, portanto estou a dizer como ele diz, que o pôr, a expressão pôr que
agora não tenho aqui exato a expressão alemã que Kant usa e que é traduzida em inglês, o positing, tem no grego. Sim, já não me recordo bem. Mas o que ele chama a atenção que é importante depois em termos, porque ele vai fazer essa ligação a outros pontos de pensamento de Kant, em grego é tese. Portanto, tese é a expressão grega que exprime pôr. E Kant veio, porque é que ele vai chegar a este ponto, Wayne Martin? Desculpem ainda estar a sair de canisto para esclarecer este ponto. Ou para poder dar aqui algumas ideias para chegarmos a ele. É porque se depois Kant vai falar em síntese portanto, a síntese onde há um pôr, e o Wayne Martin quer fazer este jogo entre a expressão alemã e a sua correspondência com a expressão grega. O Wayne Martin também trabalha o pensamento de Fichte sobre este ponto, porque Fichte acerta na primeira obra teórica, que tem um título longuíssimo. Eu gosto muito de Fichte e leio, mas eu esqueço nomes de pessoas e nomes de obras, portanto, se não estiver à minha frente e não tenho aqui, não as sei dizer. A certa altura, Fichte vem fazer aquilo que ele considera ser uma coisa que nunca tinha visto na lógica, muito superficialmente, depois não desenvolve, que é a diferença entre juízos estéticos, juízos sintéticos, mas Fichte não contrapõe os juízes sintéticos aos juízes analíticos, mas contrapõe-os aos juízes antitéticos. Eu não vou discutir Fichte, mas ele está aqui muito próximo de uma problemática, que é de facto uma problemática lógica importante, que em Kant também é tratada a propósito do argumento ontológico de facto, a diferença entre o juízo Deus existe ou Deus é omnipotente. Está a diferença entre o pôr relativo e o pôr absoluto. E Fichte foca isto como, de facto, a necessitar de um tratamento lógico. Não dá, porque ele dedicou-se pouco à lógica formal, mas aponta para isso. Que podíamos, por exemplo, ir colocar isto em termos de Frege, na diferença entre a função e a relação. E como é que resolvemos este tipo de situações do ponto de vista de lógica? Queremos dizer com elas quando estamos a pensar da existência. Portanto, o pôr, quando Kant, na crítica da faculdade de juízo, volta à questão do pôr, ele não é, de facto, portanto, não está aqui a tratar a questão em profundidade na perspectiva lógica, está a tratar mais uma vez daquilo que foi a sua grande preocupação, que foram as faculdades cognitivas, e portanto que, de facto, para dizermos alguma coisa acerca daquilo que nos rodeia, temos necessidade de faculdades cognitivas, a faculdade conceptual e judicativa e a intuição, que nos permite lidar de forma não discursiva com os conceitos. Há aqui um outro ponto em Kant que normalmente não é apontado na minha perspectiva, e mal, devo dizer, mais uma vez. Quando Kant fala de conceito, está a falar de juízos, coloca-os no campo do discursivo. Enquanto que a sensibilidade, a intuição estão fora do campo do discursivo. E, portanto, o problema dele é este. É claro que nós, quando filosofamos, quando falamos, nós estamos a discorrer, estamos no campo discursivo. Há acerca de coisas que não estão no campo discursivo. Como é que nós podemos falar dessas coisas? E então o que ele vem dizer é porque temos intuições das coisas e temos maneira de aceder às coisas. E isto vai-se ligar ao segundo ponto, Matia. Ora bem, mas nós estamos no campo do discursivo. E depois, no fundo, o jogo em Kant é este. Nós estamos no campo discursivo, a partir de algo que recebemos via intuição e que temos a faculdade de sincronizar, digamos, e de associar esse não discursivo com o discursivo. Depois estamos aqui a operar dentro do campo discursivo e, de alguma maneira, daqui vamos voltar para o campo não discursivo, nomeadamente quando tomamos decisões acerca daquilo que fazemos. E depois Kant aqui vai desdobrar isto em dois domínios. O domínio da natureza, que nos permite pensar sobre os dados que nos chegam da intuição, dos conceitos que formamos sobre os dados que recebemos via intuição. E, portanto, elaborar, construir todo um mundo teórico. E depois a ação sobre o mundo que está para lá do discursivo vai ser trabalhada pela componente prática que surge ali ao lado para trabalhar, e que essa também é construída sobre a componente teórica.
Portanto, a Kant procura, de facto, fazer aqui um projeto enorme de pôr tudo isto a jogar e a jogar de uma maneira que faça sentido. Ora bem, o que acontece é que, por exemplo, quando há representações na lógica do objeto, numa perspectiva de Kant, isso não faz sentido. Nós inscrevermos numa qualquer sintaxe algo que dizemos isto é a representação do objeto, porque não pode ser. Quanto muito podia ser a representação da intuição, mas a intuição não é discursiva. A única coisa discursiva que representa isso tudo é o conceito. Portanto, o C com o X, a única coisa não nos diz nada acerca do objeto, diz-nos é que neste contexto discursivo eu não estou a apontar para objetos determinados, estou a apontar para uma indeterminação objetiva. E quando temos um C como uma constante, eu não concordo com isso em Kant, não faz sentido por outras razões, mas admitamos que temos em Kant um símbolo constante que não temos, em Kant não há constantes, no sentido que Frege e a lógica diz, só há variáveis, Kant só tem variáveis, o conceito tem entre parênteses uma variável, nunca uma constante, mas se tivesse uma constante, esta constante não é objeto, mas é apenas o instrumento que nós demos para identificar aquele objeto como sendo aquele objeto, no discurso. Portanto, o que Kant também aqui, que isto é ao longo a sua grande preocupação é distinguir estas faculdades e como é que as trabalhamos. Eu penso também na crítica da Faculdade de Juízo, nesta passagem, era um pouco esta a sua preocupação. Em primeiro lugar, isto vai ligar ao segundo ponto muito interessante que Mathieu levantou, da questão de objetos não representáveis, no limite, e liga à tal questão da diferença entre uma forma não relacional de um juízo que não estabelece uma relação, o tal existe, ponto final. Que Kant coloca como uma possibilidade, mas não trabalha do ponto de vista lógico. Embora também, depois no seu pensamento, podemos ir procurar ali pistas que nos ajudem a avançar nesse sentido. Ora, eu aqui vou projetar uma coisa que eu tinha preparado, vou voltar a compartilhar a minha tela, porque se souber onde é que eu tenho isto, desculpa lá que eu depois tenho que andar aqui à procura das coisas, onde é que está o texto, acho que é este. Ora bem, o que é que diz Canisto neste ponto? Ele constrói a formalização do juízo material, estamos a pensar, só já uma coisa, mais uma coisa, ainda como preliminar a este ponto. Kant, quanto à questão de Deus, o que Kant diz é que nós não conseguimos exprimir Deus em termos teóricos. Portanto, nós não conseguimos construir um juízo que tenha a determinação completa de Deus, no conceito de determinação completa que era utilizado na perspectiva lógica do seu tempo. Portanto, nós não conseguimos construir tal juízo. Portanto, Deus, só conseguimos falar de Deus em termos práticos. E, portanto, se na crítica da razão pura, se isto nestes pontos que ele está a falar é da elaboração da crítica do pensamento teórico e de como é que nós construímos o domínio da natureza, a metafísica teórica, Deus não é construível, não é pensável nesse contexto. Portanto, para pensarmos de Deus, temos que passar para a metafísica do domínio da liberdade, para a metafísica da prática. Portanto, esta é a resposta que Kant diria. Portanto, eu não tenho problemas porque eu não coloco a questão em termos do divino, em termos teóricos. De qualquer forma, voltando à tónica nisto, o que é que ele nos diz? A existência é algo em que temos o conceito do objeto e a intuição do objeto associadas. Portanto, a existência faz esta associação entre os dois. É uma relação atenção que isto não é, esta relação não está a pensar num juízo expresso nos termos formais das formas de juízo. Portanto, não olhamos para isto como sendo um juízo, isso fica em suspenso. Portanto, há relações que se estabelecem que não têm que ser... também o termo relação pode ser usado em contextos muito diferentes. Agora, eu acho que o que Kant nos diz é outra coisa, mesmo a partir daquilo que nos diz o Tony Canice. O que ele nos diz é que temos um conceito de uma intuição. Portanto, ele aqui faz reportar, é o ponto que eu quero fazer, é que ele faz reportar quer o conceito, quer a intuição ao objeto. Mas o conceito não se reporta ao objeto, o conceito reporta-se à intuição. E a intuição não se reporta ao objeto, a intuição reporta-se a dados, digamos. E estes dados podem ser sensações,
que se baseiam num contacto físico sensível com o objeto, podem ser, eu pus um guia porque faltava outra letra, dados da imaginação, construções que nós fazemos mentalmente a partir de sensações ou de outros fatores, ou até pode ser para nada. Nós podemos ter intuições que abstraem de de todos os dados da imaginação e da sensação. O que em Kant é importante, porque Kant, o seu problema, o problema que ele coloca logo na introdução, é como é que são possíveis juízos sintéticos a priori. Um juízo sintético a priori que não é um juízo formal. Porque nós temos os juízos formais, vamos esquecer aqui a relação, tem uma quantidade, uma qualidade, uma relação. Um juízo meramente formal, da lógica formal, abstrai do que aqui temos. Portanto, conceitos abstraem de intuições, portanto, são conceitos que não apontam para intuições, são meramente formais. Um juízo empírico é um juízo em que os conceitos apontam para a mesma intuição de um objeto dado pela sensação. Dado de alguma maneira, diria eu. Um juízo empírico aponta para objetos dados. De intuições do objeto, aliás, corrijo, para uma intuição do objeto dada. O juízo sintético, e se for um juízo empírico a posteriori, o dado ou é um dado da sensação ou é um dado da imaginação. Se for um juízo sintético a posteriori, aquele era a posteriori, a priori, a intuição é uma intuição que abstrai todos os dados da sensação ou da imaginação. Portanto, penso eu que se quisermos formalizar de uma maneira mais adequada os juízos, o pensamento de Kant leva-nos aqui. Há algo desta natureza que pode ser melhor trabalhado, como é evidente, isto foi feito um bocado sem grande rigor formal. Portanto, voltando à questão, a posição do objeto, e este é um problema em tónica nisto para mim, é que ele vem dizer que o juiz depois até vai levar em consideração as modalidades, a existência, ele não faz esta restrição de que a existência se restringe ao teórico, e aqui na concepção daquilo que para Kant é o teórico, e o que é que isto significa, é muito importante para compreendermos as modalidades e a existência. A possibilidade e como ela opera, para mim não é claro, não é muito claro o que ele diz. A atualidade é porque coloca o objeto, mas o objeto nunca é colocado no discurso. Ele, como não faz a demarcação entre o facto de que aqui estamos dentro do âmbito do discurso e aquilo que é não discursivo, que nos chega por via da intuição, é algo, de facto, radicalmente extra-discursivo, em Kant. E repare que não é só o objeto em si, é a coisa em si. O fenómeno em si é extra-discursivo, porque é intuído, e é aquilo que nos dá a intuição, mas a intuição não é o conceito. Aquilo que é discursivo é estritamente conceito. Portanto, ele quase que dá a entender que no atual o conceito nos dá o objeto, ou nos permite afirmar que o objeto é dado, mas isso para mim em Kant não é ajustado a algo muito mais sofisticado que Kant está a procurar exprimir com dificuldade, e teria que rever toda a sua obra de 20 anos para rever aquilo que escreveu durante 40 ou 50 anos, para pôr as peçazinhas todas certas no seu lugar. E não teve tempo para isso. Penso que fui ao encontro dos pontos que o Matia estava a colocar. Sim, sim, sem dúvida. Obrigado por essas considerações adicionais. Obrigado. Obrigado, Matia. Obrigado, Sérgio. Mais questões? Luís. Bom dia a todos. Obrigado, Sérgio Mascarenhas, pela apresentação. Eu não li o artigo original do Canisto, portanto, se calhar, e também já há algum tempo que não leio com muita atenção estes passos da crítica da razão pura sobre a noção de existência e sobre a ideia de que a existência não é um predicado real. Mas de qualquer maneira, pronto, e portanto, ou seja, pronto, peço já perdão se as minhas perguntas não sequer não, tendo um conhecimento mais concreto do que está em causa, se calhar podem não fazer grande sentido, mas vou arriscar de qualquer maneira. Fez-me um bocado de impressão, ou estranhei pelo menos esta ideia que a existência estaria ligada
à relação entre o conceito e a intuição. Isto é, em Kant, isso, pelo menos assim à primeira vista, soa uma coisa, intuitivamente soa-me estranho. Também agora não tenho presente o rigor da letra de Kant sobre este tema, mas tenho ideia que teria qualquer coisa que ver antes com a relação entre a intuição e o objeto, não é? Portanto, e isso depois também depende com a questão que disse dos objetos imaginários. Hum, ou seja, eu acho que um objeto para existir, para Kant, tem que estar de alguma maneira a ser dado no espaço e no tempo, mesmo que não seja dado. Eventualmente podemos aplicar o predicado de existência de modo legítimo para Kant a objetos que não nos sejam dados atualmente, não é? Dos quais não haja uma sensação, mas têm que ser dados no encadeamento da experiência, portanto não é um objeto imaginário enquanto tal, enquanto imaginário não existe, não é? Um, uh, e pronto, pronto, essencialmente que não, quer dizer, pronto, não, peço desculpa, não é propriamente se calhar não é, digamos, uma intervenção muito que vá muito ao âmago do problema, porque eu não li o artigo, mas pronto, são apenas duas questões que estranhei no fundo, na leitura, que suponho que seja a leitura do Canisto, que estranhei na leitura do Canisto, que o Canisto faz do Kant. Obrigado. Obrigado pelas questões, Luís. Em primeiro lugar, espero pelo menos que o que eu apresentei de Canisto tenha sido coerente e compreensível, e como é evidente, quem lê, traslê, portanto, também a minha leitura pode não ter sido totalmente fiel ao Canisto, não é? Portanto, é sempre um risco. Eu talvez comece pela segunda questão. De facto, os objetos, para existirem, têm que ser dados no espaço e no tempo. Isso é um pressuposto. E Kant, há um diálogo que ele tem nos seus diálogos já não me lembro exatamente com quem, já li isso há tempos e teria que ir procurar de novo, um dos seus, não sei se era com Beck, um dos autores dos kantianos que Kant pedia-lhes para reconstruírem e clarificarem e apresentarem aquilo que apresentou na Crítica da Razão Pura. E há um que se propõe fazer isso, uma obra de divulgação sobre a crítica da razão pura, em que uma das coisas que diz a Kant é que a estética transcendental, Weber achava melhor começar pela lógica transcendental em vez pela estética transcendental. E Kant, se eu bem me recordo, diz que não, que para tratar a crítica da razão pura tem que se começar pela estética transcendental. Ora, na crítica da razão pura, ele trata fundamentalmente, depois, na crítica da filosofia teórica, da filosofia que trata do mundo da natureza, embora também trate depois de questões que vai desenvolver na crítica da razão prática e no pensamento prático. Portanto, quando Kant está a falar de existência, está a falar no quadro teórico, no quadro daquilo que nós podemos saber sobre a natureza, da maneira como a caracteriza, e com o pressuposto que a natureza é estética, portanto, está sujeita a tempo e espaço e se inscreve no tempo e no espaço. Não leiam isto que eu vos digo, estou a ter aqui a procurar uma maneira simples de dizer que não esteja completamente a trair Kant e a dizer algo que ele me pusesse fora da sala. Portanto, como é evidente, estamos a falar da existência. Estamos a falar da existência na crítica da razão teórica, fundamentalmente, e no quadro da crítica da razão teórica, claramente, porque ele depois vai ter as categorias práticas ao lado. E se a razão teórica tem como pressuposto a estética da natureza, em termos de espaço e tempo, a existência tem que se reportar sempre ao espaço e ao tempo. Claramente. Agora, o que é um objeto inexistente em termos de natureza? O que é um objeto impossível? É um objeto impossível. Ora, como eu disse, e concordo com o Canisto, a expressão existência cobre os três momentos da modalidade, a possibilidade, a atualidade e a necessidade, e cobre os três. Portanto, há a existência possivelmente existente, atualmente existente, necessariamente existente. Agora, o que é impossível e depois há aquilo que é impossível de existir.
aquilo que é efetivamente impossível de existir. E logo à partida, aquilo que é impossível de existir é aquilo sobre o qual nem conseguimos formalmente construir uma expressão que faça sentido em termos teóricos. Eu vou usar um exemplo, eu não sou daqueles que são de escola desde sempre, que é a questão da quadratura do círculo. Nós não podemos sequer construir o conceito da quadratura do círculo ou um juízo categórico que nos afirme que o círculo é quadrado ou o quadrado é circular. E nós podemos construir, diria Kant, penso eu, e aqui nem precisamos chegar à existência, aquilo que também falava o Tony Canisto. Porquê? Porque eles são formalmente incompatíveis, porque quando analisamos o conceito de quadrado, ou quando analisamos o conceito de círculo, eles têm marcas que não podem figurar no outro conceito. Portanto, em termos meramente analíticos, podíamos chegar à conclusão de que não podemos construir o juízo, sequer construir o juízo sintético de que o quadrado é circular ou o círculo é quadrado. Portanto, é um conceito ou um juízo impossível em termos teóricos. Depois, há juízos que nós podemos construir, de facto, e que são possíveis, mas também sabemos que não são atuais, nem podem ser atuais. Mas estamos sempre aí já estamos no quadro da existência. Por exemplo, uma figura, uma criatura de ficção, uma personagem de ficção. Uma personagem de ficção é uma personagem que é possível, mas não é atual. Num conceito de atualidade que é atual no tempo, em todo o tempo. Portanto, aqui num sentido, não tem temporalidade. Mas aqui também, normalmente, isto não é por motivos lógicos. Nós sabemos, uma personagem de ficção que me ocorra agora, assim, a sair à primeira vista, não me está a ocorrer nenhuma. Tenho aí toneladas de livros à volta, mas não me está a ocorrer nenhuma. Mas, digamos, querem-me dar uma personagem de ficção? Para não ir para aqueles exemplos que trata sempre... Sauron é um exemplo que aparece no texto. Sauron é curioso, porque Sauron é a personagem concreta que é de ficção, mas a espécie a que pertence também é de ficção. Portanto, agora, como é que nós podemos afirmar que uma personagem como esta é de ficção? Não há nada nela, nem no seu conceito que nos diga que é de ficção. As marcas que tem, como é que nós vamos olhar para a personagem? Vamos analisá-la. Para afirmarmos que é de ficção e não ser uma afirmação arbitrária, vamos analisá-la. E, portanto, vamos isolar marcas. Todas as marcas individualizadas de Sauron são possíveis. Voa, tem fogo, tem isto, tem aquilo, etc. Nós construímos a figura agregando marcas possíveis, porque correspondem a outras coisas que existem e que nós sabemos que existem. Portanto, como é que nós sabemos que Sauron é de ficção? Vamos ter dois caminhos para chegar lá. E nenhum resulta da análise do conceito. O primeiro caminho é comprovando, num processo polissilogístico, diria Kant, complexo, portanto, que vamos demonstrar que ele foi construído. Não existia antes de Tolkien, não havia a figura de Sauron antes de Tolkien, figura no livro de Tolkien, foi Tolkien que escreveu. Tudo isto é uma demonstração que depois vamos fazer, que nos vai permitir chegar à conclusão que atualmente nunca existiu, mas sabemos que atualmente podemos demonstrar que foi criado por Tolkien. A segunda maneira de tentar demonstrar que Sauron não é possível é dizendo que ele é impossível, afirmando a sua impossibilidade. Mas para afirmarmos a sua impossibilidade, o caminho vai ser completamente diferente. O que nós vamos verificar é que aquela criatura com aquelas características não pode existir na realidade. Porque, como vamos recorrer à ciência, e vamos recorrer à ciência que nos vai demonstrar que aquela figura não podia voar, por exemplo, que não podia alimentar-se, que, portanto, íamos recorrer a uma série de ciências que nos demonstravam que aquela figura imaginária nem sequer é possível existir.
mas isto são processos de demonstração que não resultam da natureza, digamos, estou a utilizar mal, da natureza, vamos lá ver, estou a utilizar mal o termo, imediatamente do conceito daquele objeto. Os conceitos do objeto, isto é um outro ponto importante em Kant, os conceitos do objeto não existem no vazio, eles existem no discurso. E, portanto, um juízo isolado não diz nada acerca de nada. Qualquer juízo só faz sentido quando inserido no discurso. E o que é que nos diz Kant acerca disto, que eu não encontro nos intérpretes de Kant, é a minha interpretação, a minha maneira como eu leio. O que ele nos diz é o seguinte: o juízo tem duas partes. As formas de juízo apontam para duas coisas. Uma é aquilo a que vou chamar, com a linguagem atual, a sintaxe do juízo, uma forma sintática, uma fórmula que exprimimos sintaxicamente, e as formas de juízo que nos ajudam a construir essa fórmula são a quantidade, a qualidade e a relação. E isto que Kant nos diz é aquilo que, quando chegamos a um manual de lógica elementar hoje em dia, dizemos a sintaxe, como é que se constrói uma fórmula lógica? Vamos a Kant e temos uma maneira diferente de construir fórmulas lógicas. Isso é a sintaxe. E depois temos a modalidade. A modalidade em Kant exprime que não faz parte da sintaxe, por isso é que a existência não é um conceito real, portanto, um conceito que nós podemos inserir na construção de uma fórmula lógica. A existência dá-nos a sintaxe para um domínio específico, que é o domínio da natureza. Ora, a existir é dar-nos valores de verdade no domínio da existência. Ora, para quê? Para nós construirmos discursos sobre a natureza. E, portanto, quando nós dizemos é possível, o que é que estamos a dizer? Esta fórmula, no discurso que eu estou a elaborar sobre este conceito, ou sobre este aspecto da natureza, no discurso que eu estou a elaborar, eu atribuo-lhe a possibilidade para este efeito. Mas, primeiro, essa fórmula terá que ter passado pela análise estritamente formal para ver se não é inconsistente. Formalmente. Portanto, se é verdade, primeiro vamos ver, é formalmente verdadeira? Então posso passar à análise material. E o que é que eu vou fazer na análise material? Construo a fórmula, atribuo-lhe um valor de verdade material, portanto, de existente, e depois aí tenho 3 níveis, começo por atribuir a possibilidade, depois passo à atualidade para chegar à necessidade. Reparem que Kant está aqui a propor, no fundo, e é um aspecto que eu acho que está lá subjacente, que é o método científico. Ele está a dizer primeiro vou verificar se é possível, se, em termos que isto ocorra na natureza. Um cientista o que é que faz? Coloca uma hipótese. Esta hipótese é viável? É analisável? Ou tenho que afastar já à partida porque isto não cumpre com as leis da natureza conhecida? Nunca houve evidência disto? Não há nada. Estou aqui, portanto, ponho já de parte. Não, acho que é possível. Então vou comprovar, vou construir, passo ao segundo momento, vou provar. Isto ocorre? Não ocorre? E depois, eventualmente, com base nisto, chega às leis da natureza e construo leis da natureza. É isto que Kant nos está a propor. Portanto, e tudo isto cabe no conceito de existência, porque a da natureza, o que podemos dizer é se existe ou não existe, de facto, em rigor, com maior ou menor sofisticação, e dizer se existe faz parte da natureza ou não, é verdadeiro no domínio da natureza ou não. E depois passamos à prática, que faz o mesmo percurso, mas num contexto diferente, o que está em causa é as decisões humanas e sob a modalidade do dever. Não sei se me fiz compreender quanto a este ponto. Portanto, concluindo a resposta. Sim, eu também, quanto ao primeiro ponto que eu não tinha falado, a ligação entre relação, conceito e intuição e não intuição-objeto, como eu digo, para mim o conceito pressupõe a intuição. E Kant procura fazer toda uma elaboração depois de como é que um dado conceito se funda numa dada intuição, ou como é que opera a imaginação. Há um trabalho detalhado, complexo, que eu não tenho a pretensão de dominar o pensamento de Kant nesse ponto. E interessantíssimo, devo dizer, que ele constrói. Mas quando eu dou o conceito, e dou o conceito como verdadeiro, portanto, dou aquele objeto como possível na natureza, posso fazê-lo. E o que é que isso me diz? Diz-me que
eu não tenho prova de que esse objeto existe atualmente. E nós sabemos que, então, na ciência muitas vezes faz isto, antecipa-se, depois vai-se reconstruir a ciência, até que um dia chega-se à demonstração que existem buracos negros e se tem a prova de que existem buracos negros que foram dados como possíveis antes. E eu penso que esta abordagem de Kant, que ele está a pensar em termos da construção da ciência do seu tempo, e que já seguia o método científico, subjaz muito à maneira como ele pensa as modalidades. Há coisas que nós, por diversas razões, podemos afirmar que não são de todo possíveis, de facto. E já me estou a repetir, portanto vou-me calar. Obrigado, Sérgio. Nós estamos no limite do nosso tempo, mesmo tendo começado 5 minutos atrasados. Se houver alguma questão brevíssima, podem avançar. Não havendo, eu não vou avançar com uma questão, eu vou limitar-me a agradecer ao Sérgio, porque de facto estamos para lá do nosso tempo, por nos ter trazido este texto desafiante, como disse, por o ter apresentado e assim ter permitido esta ótima discussão. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todas e a todos. Deixem-me só referir a próxima sessão, que decorrerá no dia 15 de dezembro. Portanto, não é na última sexta-feira do mês, mas é na última sexta-feira letiva, antes das férias. Portanto, no dia 15 de dezembro, à mesma hora, teremos cá a Beatriz Rodrigues, que é um bocado embaraçoso dizer isto, vai apresentar um artigo meu, cujo título é Kant and Recent Philosophies of Art, publicado na Kantian Review em 2021. Portanto, mais uma vez, obrigado a todas e a todos, obrigado especialmente ao Sérgio Mascarenhas e espero que nos voltemos a ver no dia 15 às 11. João, só para também agradecer a todos, agradecer as perguntas e ficar à disposição, se quiserem continuar esta conversa por e-mail ou dos meios, se não tiverem o João, faculta-vos o meu e-mail, e foi um gosto enorme estar aqui convosco e dia 15 espero voltar também ao Kant Reading Group. Muito obrigado, Sérgio, e um bom fim de semana.